muito bem-vindo. Tá começando o especial do AV. Calma, eu, Rafa Ribeiro, tô invadindo aqui o seu domingo, que não teremos Campeonato Brasileiro, não temos futebol, não temos o Vasco em campo, estamos aí no meio de uma data FIFA, mas vamos aqui desfilar num gramado recheado de polêmicas. A gente vai trazer grandes nomes, profundos conhecedores de um dos debates mais polêmicos e importantes do futebol brasileiro dos últimos anos e que está rolando agora, nesse momento. Você sabe muito bem que o futebol do Vasco assumiu esse caráter profissional na constituição da Vasco SAF e um dos principais objetivos, uma das principais ambições desta nova empresa que gere hoje o futebol profissional do Vasco é, sem dúvida, participar da criação de uma nova liga do futebol brasileiro. E estamos exatamente no meio de uma confusão, no meio de um jogo de bastidores que está envolvendo grandes clubes, forças políticas, a CBF e até o governo brasileiro. Sem contar investidores com uma grana absurda, estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. O especial do AV deste domingo vai falar sobre a criação da Liga de Futebol do Brasil. Libra de um lado, Liga Futebol Forte do outro. Quais são as diferenças? Quais são os principais problemas? Por que não juntar todos os interesses em uma liga somente? Qual é a queda de braço entre os principais clubes? E como é que o Vasco se insere nessa polêmica? Tivemos notícias importantes nas últimas semanas, nos últimos dias, e a gente vai debater a fundo as principais indicações e implicações deste que é, repito, um dos assuntos mais importantes e polêmicos do futebol brasileiro dos últimos anos. E é claro que eu não estou sozinho nessa. Tenho grandes convidados e uma surpresa que daqui a pouquinho está pintando com a gente. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no Atenção Vascaínos, deixar o seu like, espalhar aqui o nosso link para todos os seus canais. Você que está aí, vascaíno, os seus canais de conversa sobre futebol. Hoje não tem jogo, mas tem polêmica, tem muito assunto de Vasco e, claro, vamos fazer, claro, um bate-papo, um debate sobre esse assunto que é absolutamente importante para agora e para os próximos anos no futebol brasileiro. Aproveite para deixar o seu like, repito, se inscrever no canal e espalhar o link aqui da nossa live para os seus canais aí de Telegram e WhatsApp. Muito bem, deixa eu chamar aqui então os meus convidados e olha, a galera de peso que vai debater com a gente. Eu vou ficar aqui, ó, como aquele camisa 10 que está faltando no Vasco. Pois é, eu vou ficar aqui somente distribuindo a bola para os nossos convidados. Podemos botar na tela aí. São feras e são assim personagens importantes que estão aí o tempo todo conversando e debatendo com a gente. E com certeza você já ouviu o nome deles, não apenas em matérias e reportagens importantes, mas também em televisão, em rádio e também, claro, nos grupos de internet de discussão por aí. Primeiro, deixa eu dar um grande abraço para o Amir Somoji, sócio e diretor da Sports Velho, uma das principais empresas que atua na gestão e de negócios do esporte. Não há como você falar em futebol brasileiro, negócios e gestão do esporte sem mencionar o Amir Somoji e a Sports Velho. Tudo bem, Amir? Seja muito bem-vindo aqui ao Atenção Vascaínos nesse especial do AV. Valeu, obrigado, Rafa. Prazer estar aqui novamente com vocês para falar desse assunto que para mim é um assunto não fundamental, mas de existência do futuro do futebol brasileiro, porque a Liga é a coisa mais importante que nós temos que discutir nesse momento. Não exagerei então não, né? Não, o Brasil perdeu a oportunidade desde 87 com a Copa União e vem esperando chegar essa hora, né? Em vez de tomar a decisão de tomar as rédeas, né? Os clubes, falando dos clubes, eu acho que agora é a hora, depois de tantas décadas de perda de valor, os clubes faturam cada vez mais, mas globalmente, por conta do câmbio e de outras questões, estão muito distantes, né? Os números atuais da Premier League mostram uma diferença abissal, então nós temos que correr atrás do prejuízo. É verdade, estamos muito atrás e vamos também debater como é o processo e os modelos, né, de liga em outros países, sobretudo no futebol europeu. E eu trago também a participação do José Américo, que é hoje, olha, um dos caras que mais bombam falando de finanças de Vasco da Gama. O cara faz thread sobre gestão do Maracanã, sobre números da SAF, sobre balanço. Olha, José Américo, meus amigos no Twitter, tá bombando, vascaíno inveterado, um dos principais conhecedores aí deste mundo financeiro, um especialista de mão cheia. Tudo bem, Zé? Bem-vindo. Prazer enorme conversar com você pessoalmente pela primeira vez. Muito prazer. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Amir.
É uma honra, uma satisfação estar aqui debatendo assuntos de grande importância para o clube e para o futebol, né? Como o Amir falou, qualquer acordo de 50 anos vai durar pela vida dos filhos, né? Então é alguma coisa que a gente precisa... A gente não vai ver esse acordo, né? Mas é importante a gente estar ali com carinho, porque vai redefinir tudo. Se for mal feito, se for desequilibrado, se for... Enfim, não levar em conta a substância econômica, que é sempre o argumento que eu uso, ele deixa de fazer sentido, né? Sem dúvida. E, logicamente, estamos aqui no Atenção Vascaínos, vamos trazer um viés clubístico, o viés do Vasco nessa inserção de, talvez, o principal assunto esportivo e de negócios do futebol brasileiro dos últimos anos. Daqui a pouquinho tem a participação de mais um super convidado aqui com a gente, já ele está entrando na live, para trazer o lado jornalístico também sobre essa discussão. Deixa eu começar com você, Amir. Para a gente deixar as coisas bem claras, e aí eu vou tentar ser o mais didático possível. Imagine que eu tenho 5 anos de idade e você tem a missão de explicar o que é a Libra, o que é a Liga Futebol Forte e qual é a importância dessa nova arquitetura do negócio futebol no Brasil que está se desenhando para os próximos anos. Eu tenho 5 anos de idade, essa é a sua missão. Me explica. Bom, para uma criança de 5 anos eu ia dizer que tem 2 grupos briguentos que não querem sentar na mesa e ficar amiguinho para jogar na mesma quadra. Mas sem brincadeiras, tirando que tem que abraçar o amiguinho para poder ter um futebol de qualidade, né? Porque até numa quadrinha na escola é assim, não seria diferente. Tirando essa brincadeira, são as jabuticabas do Brasil. Então, por exemplo, eu vou começar pelo fim. Uma dos grupos, que eu não sei nem aqui dizer qual faz suas reuniões na Federação Paulista de Futebol. Acho que é a Libra, se não estou enganado. Vamos lá. A Federação Paulista de Futebol é a que mais vai perder com a Liga Nacional. Então, por quê? Ela é a maior federação, é o que tem o campeonato que mais gera, que mais paga, e se a gente mudar o calendário, porque nem XP nem BTG tem coragem de falar isso, olha, vai mudar o calendário, a pré-temporada vai ser para os times excursionarem, depois vão ter o campeonato nos finais de semana, parando para a data FIFA, dia de semana vão ser as Copas e o Paulista, o Carioca, vai ter que se enquadrar nessa nova realidade. Ou mesmo a Copa do Nordeste, quer dizer, por hierarquia econômica, dizendo, né? É como se a Liga Espanhola tivesse que esperar a Liga Catalã para poder começar a Liga Espanhola. Isso não existe. E se não for assim, né? Se não houver essa ruptura de modelos, nós vamos seguir enxergando o gelo. Então, a partir do princípio que vai acontecer, como que vai ser a negociação com a Federação Paulista se você está fazendo tudo dentro da própria federação? Então, está errado. Então, esses grupos, Libre e Liga Forte, é o dividir para conquistar, mas na prática vão afundar. Por quê? Há muitos interesses econômicos na questão da Liga. Se você não mexer nas estruturas, não vai fluir dinheiro para os clubes. Então, vamos lá. Vou falar um exemplo bem típico. O Itaú patrocina a CBF. 50% da população, segundo o Datafolha, diz que não tem interesse na seleção. Então, o Itaú está rasgando dinheiro. Mas o Itaú decidiu que não vai patrocinar tudo. Se você tem uma liga, produção de conteúdo, o Itaú vai ser o Santander da liga. Então vai ser, o Itaú compra os title sponsors, por exemplo, por milhões. Ele tira o dinheiro da CBF e fala, não, agora tem uma liga. Então, Federação Paulista é a primeira, na sequência a CBF é a que mais vai perder com a liga. Então, se a gente não falar isso publicamente, por que está acontecendo? Parece que vai dar um jeito para agradar a todos e, de novo, nós vamos criar um monstrengo. Então, eu acho que o meu papel, que não fui contratado por ninguém para falar de liga, estou usando o meu conhecimento, é que, assim, para uma criança, um Flamengo sozinho, um Corinthians sozinho, que é a grande discussão, porque se Flamengo e Corinthians se acertam com os demais, qualquer um dos modelos serve, não importa o grupo, é a decisão de como eles vão encarar esse novo modelo, que é o modelo mais igualitário, independente de Libra ou Liga Forte. Então, o que eu falaria para a criança? Sozinho, você é pequeno, em vínculo, você domina o mundo. Então, una-se aos seus, entre aspas, rivais, porque o esporte é diferente do mundo corporativo, tá, para finalizar. No mundo corporativo, um concorrente quer aniquilar o outro para ficar com os consumidores, com as vendas, com o market share. Essa é a realidade do mercado, não tem free lunch, como dizem. No futebol, não, você não pode aniquilar. O Vasco, se fosse hoje rico como o Flamengo está, seria um concorrente de peso para o Flamengo crescer ainda mais. Então, os confrontos Vasco e Flamengo seriam maiores ainda do que já foram no passado. Se o Flamengo faturasse 1 bi
e o Vasco 800 milhões, vamos dizer assim. Então, isso aconteceu agora na NBA. O Denver Nuggets é um time infinitamente menor do que o Golden State, do que o próprio Lakers, o Boston Celtics, mas a liga não permite que haja diferença. Então, literalmente, o Golden State não pode gastar. Ele guarda o dinheiro dele, mas ele não pode gastar. Por quê? Porque o Golden State tem que seguir o salary cap. Então, no caso da NBA, permite que o Toronto Raptors ganhe pela primeira vez. Então, finalizando, é isso. Eu acho que, se a gente não entender a grandeza do futebol brasileiro, é a soma dos clubes. Eles, individualmente, não têm valor. O cara da Malásia, de Singapura, do Japão, dos Estados Unidos, vai dar muito mais valor a um produto da Liga Brasileira, com vários times, vários ídolos, várias histórias, do que um Flamengo tentando a sua internacionalização, ou um Corinthians, ou um Santos. Então, resumindo, não há nada mais valioso para o futebol de um país do que a sua liga, a soma. Exatamente, perfeito. Mas é isso, deixa eu chamar um super personagem aqui para entrar nessa conversa, que vai enriquecer sobremaneira o que nós estamos conversando aqui. Já está apto aí o nosso super convidado? Sim. Tô aqui. Tá ele aí. Tô aqui. Paulo Vinícius Coelho, meu amigo PVC. Olha, o PVC, logicamente, dispensa apresentações, se não é o maior, é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Mas, acima de tudo, né, PVC, você é um dos caras que... Só os amigos pessoais, saudades, aliás. Mas o PVC é um cara que está super por dentro. E, sem dúvida nenhuma, é o jornalista que está melhor cobrindo a questão da fundação da Liga no Brasil. Antes de chamar o Zé Américo, eu queria trazer o viés do PVC. Como é que o futebol brasileiro, PVC, está enxergando esse novo momento? Será que nós estamos preparados enquanto clubes, enquanto instituições? Porque a gente sabe que vai ser um impacto com mudanças profundas. E às vezes dá até um pouco de medo nessas cifras que estão sendo ventiladas por aí. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo aqui ao Atenção Vascaínos. Que honra! Tudo certo, Rafa. Eu vou tentar fazer uma manchete para deixar o Zé Américo falar e depois a gente debater, tá? Fundamental é ter a liga. É ter a liga de 40 clubes. Ou a liga de 39, porque o Flamengo tem um interesse diferente. Então, se o Flamengo tiver um interesse diferente de privilegiar o direito mínimo garantido, que o que deu a ele e ao Corinthians foi o pay-per-view, que acaba em 24, o contrato, então ele pode fazer a vida dele. Agora, o importante é você criar a liga. Não adianta ter blocos comerciais. Tem que ter a liga. E a liga precisa nascer do ponto de vista, vou criar uma metáfora, de uma árvore. Se tiver um galho contaminado, o tronco vai contaminar e vai contaminar a raiz. E a árvore inteira vai cair. É importante pensar, se você falar liga como palavra mágica, a liga foi o que transformou na Itália ouro em lixo. E foi o que transformou na Inglaterra lixo em ouro. Qual a diferença? Na Inglaterra, o viés era econômico. No Brasil, as pessoas estão olhando para isso. O presidente Andrés Rueda dos Santos, por exemplo, olha do ponto de vista financeiro. Eu vou ganhar 4 milhões de reais a mais agora. Não é essa a pergunta. A pergunta é como a árvore vai crescer. Se eu regar a árvore direitinho, ela vai crescer e vai virar uma enorme árvore da felicidade daqui a 10 anos. Se eu ficar olhando para o galho morre, contamina o tronco e pode matar a árvore. E é aqui que está o X da questão. Hoje o Vasco está numa posição silenciosa. O Vasco já rompeu com a Libra e não anunciou que está acertando com a Forte Futebol. Mas não importa a Forte Futebol ou Libra. Precisa ter uma liga com um viés econômico, macro. Isso é que não está acontecendo. A gente vai debater mais a sequência. E é isso. Eu quero trazer o José Américo para dar a perspectiva do Vasco. Estamos aqui no Atenção Vascaínos, né? Que está passando por esse processo de reestruturação do futebol. São anos e anos aí de uma lamúria em termos de gestão e de resultados esportivos, enfim. É uma reconstrução enquanto clube. Mas é curioso, né, Zé, que
O processo da SAF, ele caminha muito com o aparecimento e com esse assunto cada vez mais quente nos debates esportivos, né? Ou seja, logicamente que os investidores lá da 777 estavam ligadíssimos nesse debate, inclusive já trouxemos aqui uma entrevista do Juan Arciniegas, né, que é um dos principais executivos da 777, deixando bem claro o interesse esportivo e financeiro com a criação da Liga. Como é que você analisa o ponto de vista vascaíno nessa discussão que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para os próximos anos do nosso clube? Bom, o Vasco aderiu à Liga ainda na época da associação. Não foi uma decisão da 777. E aderiu à Liga na época da associação numa decisão de caminhar com os grandes, aquela coisa meio vaga, talvez, né? À medida que a discussão foi se tornando mais clara, foi ficando óbvio assim, que a Libra tem fricções, ela tem dificuldades, ela tem atritos ali dentro, que remontam a 2019, criam um diferencial competitivo que ano após ano foi consolidando diferenças no futebol brasileiro. E ninguém quer abrir mão desse diferencial competitivo, ainda que ele não tenha nenhuma substância econômica. E não tem. Ele está todo ancorado no pay-per-view, em que Flamengo e Corinthians recebem mais do que o dobro do que vendem. Mas ninguém quer abrir mão disso, embora não tenha qualquer substância econômica. É uma decisão, é uma escolha de direito adquirido sem nenhuma âncora econômica. E o Vasco, a meu ver, tomou a decisão adequada de se afastar da Libra, porque nesses termos eu não vejo como você se estruturar competitivamente com uma diferença. Até criei um app, simulei esse mínimo garantido, essa maluquice toda. E mesmo que você seja campeão e os rivais lá fiquem em 20º colocado, você está ganhando 150, 200 milhões a menos, a depender do valor do contrato, né? Essa diferença cria uma liga completamente contrária ao conceito de liga. Liga pressupõe competitividade. Atração pressupõe competitividade. Se você esmaga a concorrência e tem o mesmo campeão todo ano, esse é um produto que se desvaloriza. Então, esse modelo todo, ele precisa antes pensar no produto, em valorizar o produto, em ter competitividade ancorada em substância econômica, que é o ponto, ancorado em substância econômica. Claro que o Flamengo vai ganhar mais, claro que o Corinthians vai ganhar mais, mas esse mais precisa ter um referencial econômico por trás, não um contrato de pay-per-view mal feito que causou uma disparidade que se arrasta até hoje, né? Zé, deixa eu tocar nesse ponto só. Desculpa te intrometer. É importante separar as questões, é o que você falou. O Flamengo vai ganhar mais, o Corinthians vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais em outras frentes. Você vai criar um parâmetro de 40% igualitário, 30% por performance e 30% por engajamento na questão dos direitos de televisão, que é um direito para todos. O Flamengo vai ganhar mais porque ele vai negociar melhor o contrato de publicidade, o contrato da Adidas, o contrato com o eventual patrocinador de carro para os jogadores entrarem no CT. É aqui que vai estar a diferença. É como o Bayern. Agora, assim, a questão da Liga, a gente trata a Liga como uma palavra mágica, mas ela não é uma palavra mágica. A Bundesliga é a liga mais desigual do planeta, porque o Bayern é campeão 11 vezes seguidas. Só que o direito de televisão é um dos mais igualitários. Onde o Bayern desequilibra nas outras frentes, o Flamengo pode desequilibrar nas outras frentes. Talvez o Flamengo seja o Bayern de Munique do Brasil, não sei. Só que não pode ser nesta questão, que é o direito de todos. Tem uma coisa, uma pegadinha no contrato do pay-per-view, que é um contrato de 6 anos, que acaba no ano que vem, que é muito inexplicável, que é o seguinte: eu compro o pay-per-view e assisto a todos os jogos dos 20 clubes da Série A e dos 20 da Série B. E o Flamengo ganha mais pela pesquisa que diz que ele tem mais torcida do que os outros. Ora, mas eu compro o pacote para ver todos os clubes. Ele tem mais torcida do que os outros, ok.
Então você vende um pacote solitário. Se o Flamengo vender mais pacote solitário para ver só os jogos do Flamengo, ele vai ganhar mais. E o que desequilibra, como você disse, Zé, é justamente o pay-per-view. Porque na TV aberta e fechada, você tem 40% igualitário, 30% por performance e 30% por engajamento. O Flamengo ganhou no ano passado 256 milhões de reais no total de televisão, sendo que foram 175 de pay-per-view. Ou seja, ele ganhou 85 aproximadamente, tô certo, Amir? Da TV aberta e mais fechada. O que desequilibra é o pay-per-view. E o pay-per-view é uma mídia que a gente se previa ter 600 milhões de reais de receita hoje e tem 380. O Flamengo fatura 170, o Corinthians 130 e o Palmeiras 70. Deu 370 no total. Como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. A Globo completa esse dinheiro. Então ela não vai renovar o contrato neste valor. Logo, eu não tenho que garantir o mínimo garantido de hoje sem ter um novo dinheiro. O PVC foi muito certeiro que ele falou o seguinte, tá tudo errado. Eu fiz um documento, eu até para exemplificar, eu usei os logos da Bundesliga e da La Liga. A La Liga é tão louco que ela apoiou o banco, o Santander, famoso Santander com a história da La Liga. O Santander tá lá no logo na primeira divisão e um banco digital dele, um banco menor, na segunda divisão, uma estratégia de marketing do patrocinador. Ele levou os dois. Então, é uma administração de 40 clubes. Faz todo sentido para você também dar um certo aparato para o time que cai, o time que sobe que não faz parte da Série A, vamos dizer assim. Tem mil questões, mas a principal questão, na minha opinião, é que nós não estamos discutindo onde tem dinheiro. Por exemplo, o pay-per-view está em baixa, como diz o PVC, porque a TV fechada está em baixa. O que está crescendo é o digital. Então, eu comento sempre. Eu assisto, o PVC sabe que quem é louco futebol e não tem tempo, fica sentadinho assistindo NBA Action, o Premier League não sei o que, o La Liga, né, o programete semanal. Aquele programete semanal, que também vai para a internet, é capaz de ter mais audiência, se você analisar friamente os analytics, que o próprio jogo. Porque ali você tem a rodada, como eu brinco, o Mini Globo Esporte semanal da rodada. Então esse produto o Flamengo não tem. Nenhum clube tem. Então, se o Flamengo não assinar, ele não vai participar do principal produto. Só para dar um exemplo, vamos dar outro exemplo. A questão da internacionalização. É óbvio que o Flamengo não tem potencial sozinho para levar o futebol brasileiro. Talvez ninguém tenha, né, PVC? Talvez o Santos, com muito esforço, e mesmo assim, tecnicamente o Santos não tem capacidade, talvez, de fazer isso. Então, o que você precisa? Como a NBA faz? A NBA obriga os clubes a atuar localmente, a MLS, a mesma coisa. Clube local, liga global, levando os clubes, porque no final, de novo, né, PVC? Cada centavo que a NBA arrecada volta para os times, não é da NBA. A NBA não é uma empresa orientada para ela mesma, né? Só um detalhe em relação ao que o Amir falou, Rafa, desculpa. Eu conversei com o presidente do Santos, Andrés Rueda, 2 dias atrás, e ele falava assim, se o Flamengo não entrar, o valor diminui. E eu falei para ele, presidente, o senhor está dizendo que o Santos não tem valor? Porque o senhor imagina qual o valor do futebol brasileiro no exterior sem o Santos? Carro-chefe. Ele não entende o tamanho do produto que ele tem na mão, PVC. Mas é porque eu acho que são duas concepções, e aí quando a gente fala de NBA, eu acho que a gente foge um pouco do modelo, Amir, porque lá eles têm modelo de franquia. Não, mas eu conceito da Liga trabalhando para os times, seria isso. Sim, sentido, correto. A La Liga trabalha no modelo igual da NBA. A Premier League também. A Bundesliga também. O único que não tem isso é a Liga Portuguesa, que não à toa são os portugueses e os brasileiros que ditam a jabuticaba do mundo, vamos dizer assim. Agora, é curioso, porque esse debate ele já começa fracionado no Brasil. A CBF, logicamente, está perdendo o brinquedinho dela, né? A CBF vai cada vez mais se afastando da organização do futebol brasileiro para cuidar do fomento esportivo, para cuidar da seleção ali, enquanto os clubes vão tomando as rédeas do próprio negócio, né? Isso foi um processo que começou lá na Europa e que naturalmente iria e vai acontecer no Brasil. Agora ele já começa com 2 fundos diferentes querendo investir, com a entrada de intermediários / facilitadores, no caso bancos de investimento
XP Investimentos, BTG. Eu queria saber do Zé Américo qual é a conexão que existe entre esses investidores e os grandes fundos que estão por trás desses investimentos, né? Porque a gente está conversando sobre a criação de uma liga, mas porque tem gente querendo comprar a fundação da liga antes que ela comece a funcionar, né, Zé? Assim, envolve muito dinheiro. Então é razoável você buscar instituições financeiras para fazer eventualmente uma antecipação porque um pacote desses, o valor original, 4, 5 bilhões de reais, ele não é um valor expressivo em dólares, a depender de quem está por trás, né? O Mubadala, por exemplo, tem patrimônio 500 vezes nesse valor. Não é o caso desse. Só para a gente explicar rapidamente, né? Para gente poder contextualizar, aliás, um erro meu, né? Colocando aqui as informações mais claras. Há 2 modelos de ligas que têm clubes diferentes no momento, digamos assim, com um postulado de intenções. A Libra, que tem Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras como principais clubes, tem aí ao total 18, e aí a Miri e PVC me corrijam, o Zé também se eu estiver errado. E tem um outro lado, a LFF, a Liga Forte Futebol, que tem aí por volta de 40 pré-signatários, que tem um fundo americano, Sanguinet, se eu não me engano, que também está por trás fazendo esses investimentos e tentando formular. Serengeti, perdão. Então a gente tem hoje em dia clubes diferentes. Será que a gente corre o risco de ter 2 campeonatos brasileiros se a coisa não andar? 2 ligas diferentes? E perdão, Zé, voltando a palavra para você. A gente tem 2 modelos sem Botafogo, Cruzeiro e Vasco nesse momento. Curiosamente, 3 clubes que são SAF. Então, qual é a participação de fato deste novo modelo de gestão do futebol nessa negociação com esses 2 possíveis investidores e essas ligas distintas? Então, a ideia da liga nasce como uma liga esportiva, que reuniria 40 clubes, teria o papel de gestão do campeonato, além do aspecto comercial da negociação dos direitos, né? Quando esse modelo é fracionado, começa um problema, porque aí você fica com 2 propostas de liga e a possibilidade de uma liga esportiva desaparece, porque você não vai fazer 2 campeonatos. A liga esportiva, a organização continuaria com a CBF. Agora você pegou aquele modelo ideal e já deu um downgrade pesado nele, ele virou 2 ligas comerciais, né? E com esse esvaziamento adicional da Libra, com o Vasco, Botafogo e Cruzeiro saindo, a Libra agora não tem mais 18, tem 15, né? Isso caminha a passos largos para ser uma antecipação de recebíveis, que é péssimo, né? Que é a prática que veio... A pior coisa que podia acontecer nesse momento. A pior coisa que podia acontecer. É a prática que vem acontecendo há décadas. No futebol é que faliu muitos clubes, né? Que é vender a janta para financiar o almoço. Então, a solução que existe hoje é uma solução muito ruim. Ela não é solução, não é liga. É uma oportunidade, uma grande oportunidade que está se perdendo novamente. Fala, Miriam, desculpa. Eu queria fazer um exercício porque assim, as pessoas falam, qual é o desafio? Flamengo e Corinthians. Vamos lá, eu, por ter morado na Espanha e ter muito acesso aos dados lá, eu acompanhei todo o processo espanhol que imitou o italiano, quer dizer, virou um caso de Estado. Eu quero que até a PVC depois contextualize, porque falta ao Brasil essa dimensão de que o Criciúma, o Avaí, precisam que outros como Vasco, Santos, Cruzeiro lutem por eles também, não só pelo Cruzeiro e pelo Santos, por esses caras, Atlético Goianiense, Cuiabá, que não vão ter voz em Brasília, antes da CBF, mas eles têm que valer como o Vasco. Então, por exemplo, o Vasco ou o Atlético de Madrid, vamos lá. Durante muito tempo, o Atlético de Madrid ficou brincando entre primeira e segunda divisão e depois perdendo espaço para Deportivo La Coruña, Valência, aconteceu. Com a mudança, naturalmente, o time de Madrid, o rival do Atlético, do Real e que também é rival do Barça, se posicionou. Só que o que acontece? Ele sai de uma TV de 60 para hoje uma TV de 130. Naquele momento, o Barça e Madrid ficaram lá naqueles 140. Hoje, o Barça e o Madrid estão na casa dos 160 e, imagina, o Atlético de Madrid 130. O Sevilha, o Betis, o Atlético de Bilbao, que saíram de 30, foram para 70. Ninguém está exigindo muito. O Barça está com 160 e o Atlético de Bilbao 70. Valência 70. Com esses 70 milhões, o Valência consegue fazer um futebol de qualidade. Os 70 milhões do Valência é como se fosse aqueles 130 milhões de libras garantido da Premier League, é isso. Então, por que hoje para a Espanha é tão importante isso? Porque hoje o Sevilha é europeu, né? Joga em nível europeu altíssimo. Hoje você tem, por exemplo, a chance de ver uma Copa, um Atlético de Bilbao ir para uma Arábia Saudita e dividir o estádio. Então, assim,
está acontecendo uma divisão melhor. A Itália, que eu estudei recentemente a volta italiana, não é à toa, você tinha o Napoli com uma força única contra o Juventus de Turim, era grande, era incrível do ponto de vista histórico. Mas agora você tem de volta a Milan, você tem de volta a Internazionale, com mais a Juventus e mais o Napoli, voltamos a falar do futebol italiano que vai crescer. Então, assim, o Brasil não pode esquecer que ele é muito maior que esses mercados. Publicitariamente, o Brasil é maior que a Itália e que a Espanha, só perde para a França e para a Inglaterra e para a Alemanha. Não faz sentido o Brasil não ser a terceira liga mundial, só que nós temos, né, a PVC, fazer tudo do zero, que nós não fizemos. Deixa eu só tentar contextualizar do ponto de vista político a situação hoje, porque a gente está falando de 2 ligas, mas nós estamos falando de uma tentativa de fazer uma liga só. Hoje, quando a Mubadala oferece um contrato de 2 bilhões e 300 milhões de reais para 15 clubes, ela admite, embora Vasco e Cruzeiro estejam fora da Libra, mas não tenham feito esta comunicação formal. Há 3 dias eu publiquei que Vasco e Cruzeiro estavam fora e recebi um recado da assessoria do Vasco. Olha, essa notícia está errada, porque o Vasco não comunicou a Mubadala. O Vasco não comunicou a Mubadala, mas a Mubadala sabe. Tanto sabe que no dia seguinte divulgou um contrato para 15, sem Botafogo, sem Cruzeiro e sem Vasco. Então a Mubadala sabe, mas o Vasco não comunicou. O Vasco não está numa posição ambígua. O Vasco está numa posição de conforto. O Vasco não vai dizer que saiu da Libra publicamente sem ter uma posição definitiva sobre o que vai acontecer com ele e com a negociação. Então o Vasco está numa posição independente nesse momento e sem informar publicamente o que está acontecendo. Agora, o que é que está acontecendo? Vai entrar a Liga deveria nascer de um ponto de vista macroeconômico, ou seja, o campeonato vale de direitos de televisão hoje 2 bilhões e 200 milhões de reais, ele pode valer 4 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões. Se chegar a 4 bilhões, por que você teve a história do mínimo garantido? De todas as discussões que houve até agora, a única discussão, tem 2 discussões que são realmente importantes. Por que é que os intermediários da Libra vão ganhar 5% de FII, de comissão? Essa é uma pergunta que o Vasco fez, o Cruzeiro fez e o Botafogo fez. E a resposta é assim: não, nós da Libra decidimos. Aí o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo perguntam: ué, mas a Libra não somos nós? E as votações não são por unanimidade? Então quem aprovou? Isso criou um incômodo. Quem aprovou os 5% de comissão? Ah, foi a Libra. Ué, mas a Libra somos nós votamos por unanimidade. Ninguém votou. Então esse é o primeiro ponto. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do mínimo garantido. O mínimo garantido é uma cláusula que entrou no contrato do pay-per-view assinado em 2018, tá? Para Corinthians e para Flamengo. E o reajuste era IPCA. O que fez o Flamengo chegar a 174, 176 milhões de reais por ano de pay-per-view e o Corinthians a 120 milhões de reais de pay-per-view. 170 mais 130. 170 mais 130 são 300 dos 380 reais que existem. 380 milhões de reais que de fato existem. Ou seja, eles abocanham 80% do dinheiro. Então o mínimo garantido é isso aqui. O Flamengo e o Corinthians não abrem mão do mínimo garantido. Aliás, o Corinthians abre. O Corinthians diz que não vai atrapalhar a negociação. Mas então, o que se criou? Se criou um cenário de que o mínimo garantido passa para todos. Só que o mínimo garantido é uma cláusula do pay-per-view para Flamengo e Corinthians. Passa para todos. Então ninguém perde em relação ao que está ganhando hoje. Ok. Só que quando você passa a ter com o mínimo garantido, o abismo aumenta muito. Porque o Flamengo vai ganhar mais, o Corinthians vai ganhar mais, o Santos vai ganhar mais. Mas se ele ganhar hoje 160 milhões de reais a menos do que o Flamengo, ele vai ganhar 300 milhões de reais a menos do que o Flamengo.
Se o Vasco ganha 160 milhões de reais a menos que o Flamengo, dessa mídia televisão, ele vai ganhar 350 milhões de reais a menos que o Flamengo. Isso não interessa para o campeonato. Não é que não interessa para o Vasco, não interessa para o todo. Não interessa para o tronco, não interessa para a árvore. Porque o galho vai apodrecer e vai apodrecer o tronco e vai matar a árvore. É só por isso. Então, o que é que está acontecendo? Criou-se uma falácia de dizer que o mínimo garantido se espalha para todos os clubes. Quando você espalha o mínimo garantido para todos os clubes, todos ganham um pouquinho mais. E todos aumentam a distância para o topo da pirâmide. 12 anos atrás aconteceu uma coisa semelhante quando havia a discussão da disputa com o envelope fechado que a Record eventualmente podia ganhar em relação à Globo, e o Botafogo do presidente Maurício Assunção estava disposto a entrar na briga aprovando o envelope fechado, a concorrência com o envelope fechado. De repente o Botafogo saiu. Aí se soube que o Botafogo recebeu um adiantamento de televisão e saiu da aprovação pelo envelope fechado. E na época, o Maurício Assunção dizia assim, eu tive um debate na ESPN com ele. Ele dizia, eu preciso pensar em quanto dinheiro eu vou ganhar mais. Na época de TV aberta, o Botafogo ganhava 16 milhões de reais e o Flamengo 25. A distância era de 9 milhões. E ele dizia, eu vou ganhar 45. E eu disse para ele em rede nacional na ESPN, Maurício, você vai ganhar 45. Só que o Flamengo vai ganhar 90. A sua distância para o Flamengo hoje é de 9 milhões e vai ser de 45. Não, eu não tenho que me preocupar com o que o Flamengo vai ganhar. Claro que não. Em tese, não. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou ganhar. Sim, ele tinha que se preocupar com o que ele ia ganhar e com o que ele ia criar de distância para o topo da pirâmide, porque ia desequilibrar o campeonato. Só um comentário. O Sevilha, que é o nosso Vasco, o nosso Cruzeiro, o nosso Santos, está faturando 84 milhões de euros de TV. Entendeu? 84, Real Sociedade 66 milhões, o Valência, como eu citei, 73 milhões, o Vila Real 73. Qual é a distância pro topo? É muito grande ainda, tanto é que no nosso estudo eu até abri isso. A Espanha tem 3 vezes, enquanto a Inglaterra, a Alemanha, 1 ponto tanto. Agora, o que acontece? Ela vinha de uma discrepância muito grande, então o Brasil não precisa estudar o modelo espanhol, ele tem um modelo próprio. Então, assim, por exemplo, aonde eu faria a diferença, sabe, PVC? Só para concluir, Amir, desculpa. É uma frase. A questão é só a seguinte: você tem uma chance de ganhar mais ou de diminuir o abismo. Você pode ganhar 4, 5 milhões de reais a menos e ter um abismo menor. E essa questão é melhor, porque você fica mais competitivo. Mas nesse momento, os clubes estão olhando pro Pires que está passando e dizendo, eu preciso dos 4 milhões a mais. E esse é o problema, porque se você ganhar 4 milhões de reais a mais, você vai ganhar 30 milhões a menos do que o topo. E aí você desequilibra, e por 5 anos, isso cria um desequilíbrio eterno. E nesse mesmo período, a CBF está com quase 900 milhões em caixa. Então, o que os clubes não entenderam? A Liga pode ter esses 900 milhões em caixa daqui a 10 anos. Por quê? Vamos de novo. Isso que eu ia falar. Você pega 8 marcas, eu pelo menos acredito que tem 15 mercados-chave de varejo, farmacêutico, eletrônico, por uma que fica, e outros tantos que fazem parte da nossa vida, que estão despejando dinheiro em vários locais. E se você tem a Liga, pega a NBB. A NBB é incrível o projeto, mas ele não tem tantos patrocinadores, o basquete é pequeno. Pega a Liga Nacional de Futsal, a mesma coisa. Por quê? Porque os patrocinadores estão esperando que a Liga Nacional de Futebol um dia surja, e aí sim você vai ter um banco, uma seguradora, porque essas marcas não querem estar na camisa dos clubes, né, PVC? Tem marcas que estrategicamente falam, não, eu não vou estar na camisa de um clube, eu quero estar nos 20 clubes, nos 40 clubes. Aí ela vai botar um caminhão de dinheiro, e aí, porque assim, o que a Champions faz? Tem 2,1 bi que eles dividem de TV e mais 450 milhões que eles dividem de marketing. É a Heineken, é a Lions, é a Adidas, e isso que os clubes não entenderam. O Santos, em vez de pensar nos 4 milhões, pode pensar, pô, se tem um projeto aqui de trazer 10 patrocinadores, a minha cota de TV mais patrocínio vai se aproximar da do Flamengo. Por quê? O Flamengo tem que aceitar de ser
usado produto de marketing, assim como o Santos vai ser usado como um produto de marketing. Por exemplo, se a Liga identificar que o São Paulo Futebol Clube é bom no Japão, porque o São Paulo foi campeão recente, vão martelar o São Paulo no Japão. Quando a NFL decide expandir, só porque eu pego os exemplos das ligas para a gente só pensar o tamanho do potencial. Não, perfeito, é isso mesmo. A NFL faz um bid e fala, olha, estamos indo para o mercado brasileiro, asiático, Oriente Médio, onde você quer estar? Aí o Miami Dolphins se candidata para ser a marca que vai para o Brasil. Você entende? É tudo muito organizado e muito parecido, porque o Flamengo vai um ano para o Japão, no ano seguinte vai o Corinthians, do São Paulo, e depois o Vasco vai para os Estados Unidos. Cada um é um produto. Então, o que eu percebi? Com essa rixa do Laporta e do Florentino Pérez, o que está acontecendo? Esse contrato gigantesco de TV que a La Liga tem nos Estados Unidos vai ser suprido por Atlético de Madrid, Valência, Sevilha. Eles vão dar cada vez mais ênfase a essas marcas para que essas marcas ganhem. O que os alemães... Eu tive a oportunidade, PVC, de perguntar para o diretor de marketing do Bayern de Munique num evento lá na Europa. Eu perguntei para ele, por que o Werder Bremen e o Schalke 04 não fazem o que você faz, o Bayern Leverkusen? É uma pergunta que eu não tenho a resposta. É falta de ambição global, na minha opinião. Tem clube alemão que é tão organizado e tão bem certinho ali na sua região que ele fala, abrir escritório no Brasil, no México, só que esse é o futuro, né, PVC? Se eles não fizerem isso, o Wolfsburg é um exemplo. Clube menor, mas que tem um direcionamento internacional. Mas o que acontece? O Bayern de Munique já é dominante. Dificilmente o Wolfsburg vai ser maior que o Bayern de Munique. O que a Liga tem que fazer? Fazer o que a Liga está fazendo. Levar o Wolfsburg e levar o Schalke 04 e ajudá-los a se expandir, porque eles não têm uma história igual do Bayern de Munique. Detalhe que é importante. A Bundesliga achava que ia concorrer com a Premier League. O que é que inibe? O desequilíbrio. A gente não assiste campeonato alemão no Brasil e a gente sabe que o Bayern vai ser campeão. Verdade. Mesmo fazendo uma força danada para perder até na última rodada. Mesmo assim, o Borussia acabou empatando em casa quando precisava somente ganhar e na última rodada perdeu. Até a Liga. Desculpa, a liga mais rígida financeiramente, a liga mais controlada, que dá mais sustentação para os seus clubes, que é a Bundesliga, é a que tem o campeonato menos favorecido por esse equilíbrio. Então, é complexo, o futebol é paradoxal nesse sentido, às vezes. E o importante, assim, o Flamengo não é vilão dessa história. O Flamengo tem até uma dose de razão ao dizer que não quer perder os 53 milhões se abrir mão do mínimo garantido. Só que a questão é você entender que você vai criar um campeonato, vai criar um direito de televisão mais equilibrado, porque vai desequilibrar em outras receitas, e o Flamengo vai ganhar mais em outras receitas. E você equilibrar aqui é a chance que você tem de ter um campeonato inglês 15 anos atrás. Se eu dissesse para você, quando o Manchester United e Chelsea disputavam o topo, eu dissesse para você que o Manchester United ia brigar para ser terceiro e o Chelsea ia terminar em 10º em 2023, você me internava no hospício, né? E hoje o Manchester City é campeão, o Arsenal é vice, e o Manchester City é terceiro e o Chelsea é 10º. E mais, PVC, abre espaço para underdogs, para azarões como o Leicester, por exemplo, ser campeão inglês, né? Porque que agora caiu. Então, assim, eu acho que esportivamente é que os clubes vão fazer a diferença. A gestão, o apuro técnico, os jogadores, a revelação, a venda. Eu acho que é isso que vai, de fato, se traduzir em resultados esportivos, né? Eu acho que falta essa mentalidade um pouco mais institucional para que esportivamente a coisa se resolva dentro de campo mesmo. Você atrai todo mundo. E posso falar uma coisa? O pessoal brinca. Desculpa, pode falar. Não, vai. Não, deixa eu brinca. Não, deixa eu falar. A gente está interessando o Zé ficar mudo. O Zé tem que falar. Vai lá. Não, quando eu comecei a me interessar por esse assunto liga, uma das coisas que me incomodou foi o parâmetro que a Futebol Forte usa e que se popularizou de avaliar a razão máximo mínimo, né? Qual é a diferença do primeiro para o último? E se pautar na La Liga, que é 3,5. Falei, mas desigualdade economicamente não se mede assim. Desigualdade se mede pelo índice de Gini. Tem um índice econômico para medir desigualdade. Aí lá fui Explica pra gente um pouquinho mais detalhadamente, Zé, porque isso é fundamental para essa discussão. Se você puder trazer até de uma maneira mais palatável para a nossa audiência, que logicamente não tem um conhecimento financeiro. Exatamente, aquela criança de 5 anos. Explica aí pra gente.
quando você fala que a diferença, a razão entre o que ganha mais e o que ganha menos é de 3,5, você está comparando apenas a amplitude da distribuição. Tá? Você está comparando o mais rico com o mais pobre. Se você não olha o degrau, você não olha a rampa de valores, né? Você ignora completamente isso. Então, essa é uma medida fraca, é uma medida limitada. Se você cria um campeonato em que 19 clubes ganham 100 milhões e um ganha 350, você tem 3,5. Você tem 3,5 de diferença. Né? E você tem uma liga mais equilibrada do que a brasileira hoje. Ok? Falei, caramba, isso não tá legal. Deixa eu fazer uma análise usando o índice econômico adequado, que é o índice que é economicamente estabelecido para medir desigualdade, que é o índice de Gini. Que ele não vai olhar a diferença do máximo para o mínimo. Ele vai olhar o caminhar do máximo para o mínimo. Você vê a distorção no meio do caminho. E aí eu fiz essa análise. A Premier League, quanto mais próximo de zero, mais igualitária a liga. Né? A Premier League ela é a mais igualitária disparada. O índice de Gini é 0,08, pra você ter uma ideia. Tá? A La Liga é ruim. A La Liga fica pau a pau com a italiana. Entre as 5 maiores europeias, né? E a Liga Brasileira é um horror. Por curiosidade, eu medi o Gini do pay-per-view em 2019. Só o pay-per-view. Eu fiz o campeonato... Exatamente. Eu fiz o campeonato... Eu peguei os dados de 19, fiz o Campeonato Brasileiro sem o pay-per-view. Tá? O Brasil era o terceiro em desigualdade. Assim, era o terceiro mais igualitário. Era compatível com as grandes ligas europeias. Aí você enfiava o pay-per-view na conta, o índice de Gini do Campeonato Brasileiro passava a ser mais desigual que o do Brasil, que é um dos mais desiguais do mundo. Era do nível da República do Congo, cara, que está há 20 anos em guerra civil. Então, assim, o pay-per-view é um desarranjo, é uma disfuncionalidade, né, que está tentado que seja reintroduzido no modelo de 50 anos. Aí acabou, não tem... Mas é esse o ponto... É esse o ponto. Você tem toda a razão, Zé, mas vamos só fazer uma conta aqui. O que a Liga Forte está tentando fazer é fazer um modelo mais igualitário a partir do modelo desigual que a gente tem. Por isso que ela fala em 3,5% do primeiro para o último, que é para diminuir a desigualdade. Mas 3 vezes e meia. 3 vezes e meia. 3 vezes e meia. Como você está falando em 40% de performance, de igualitário, 30% por desempenho e 30% por engajamento, e engajamento tem uma série de fatores que são discutíveis, a tentativa é fazer justamente esses degraus serem menores. Né? É que não se chegou a esse consenso até agora, mas a tentativa é fazer com que os degraus sejam menores dentro da Liga Forte. Na Libra também é essa tentativa, mas de uma maneira diferente, porque o privilégio ali sempre é não desequilibrar o que o Flamengo e o Corinthians têm. E é aqui que está o X da questão. Por que o pay-per-view desequilibra? Porque o contrato do pay-per-view foi o que deu o tal desse nome maldito, mínimo garantido, para Flamengo e Corinthians. É aqui que está o desequilíbrio. E é por isso que tem que desaparecer essa cláusula do mínimo garantido. Por quê? Primeiro, o contrato do pay-per-view que garantiu o mínimo garantido para Corinthians e Flamengo era um contrato de 6 anos. A Libra fala em 5 anos de contrato ou até alcançar 4 bilhões de reais de TV. Só que quando alcançar 4 bilhões de reais, as projeções indicam que mesmo assim a desigualdade vai existir por causa do mínimo garantido. Então, com 4 bilhões de reais, todo mundo vai ganhar um pouco mais se tiver o mínimo garantido e a desigualdade vai ficar maior com o mínimo garantido. Então, tira o mínimo garantido e a desigualdade diminui. Aí eu ganho 3 milhões de reais a menos, 5 milhões de reais a menos, mas a distância para o topo diminui. Então, aqui está a razão. Aqui é que está a razão. Só que para isso, o Flamengo e o Corinthians têm que abrir mão dessa cláusula do mínimo garantido. Quando você avança o mínimo garantido para todos, para o Vasco, é uma falácia. Porque você vai ganhar um pouco mais e vai aumentar o degrau. Mas os outros vão ganhar bem mais, né? Essa conta não serve.
Tá contando um Foi o que aconteceu com o fim do Clube dos 13. O PVC está usando o exemplo que aconteceu no Brasil, né? Amir, só para completar, o mínimo garantido é garantido pelo pay-per-view, que é uma mídia que, ok, vai existir depois de 24, mas o contrato não vai ser igual, porque o dinheiro diminuiu. Então, não tem como você garantir um dinheiro que não existe de um contrato que acaba no ano que vem. E aí você quer fazer um novo contrato com a mesma distância por mais 5 anos. 5 anos, sendo que o último foi de 6. Isso é fazer um novo contrato para criar um abismo e depois não volta mais. A discussão tá quentíssima, né? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo por aqui e vamos daqui a pouquinho trazer o especial do AV parte 2, onde a gente vai trazer um pouco mais do viés vascaíno para essa discussão. Quais são as implicações, com as suas vantagens e desvantagens de cada bloco? Quais são as principais questões que impedem a assinatura neste momento? E os bastidores da negociação? Tudo isso a gente vai trazer no próximo vídeo, o especial do AV número 2, falando tudo sobre a criação da Liga de Futebol do Brasil. Você não vai perder, né? Daqui a pouquinho eu volto. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!